Democratizar ainda mais o acesso aos concursos e oferecer preparação de excelência é a missão do curso sobre Direito. O meu nome é William Ackerman, eu sou defensor público do Estado do Rio de Janeiro desde 2012, assessor de ministro do Supremo Tribunal Federal desde 2018 e coordenador do curso sobre Direito. Aqui no nosso canal, vocês terão acesso a aulas com os melhores professores do país e nas nossas turmas há ferramentas disruptivas para facilitar o seu caminho até a aprovação. Então deixe seu like, se inscreva no canal e não deixe de conferir no nosso site as nossas turmas com matrículas abertas e preços promocionais. Muito bem, o que nós vamos trabalhar dentro de criminologia? Lembrando que nós temos uma hora para trabalharmos toda a parte da criminologia. Eu vou aqui centrar naquilo que é mais importante, eu vou centrar naquilo que é mais relevante. Olha lá, eu vou mostrar para vocês o conceito de criminologia, a criminologia, a política criminal, o direito penal, esse conteúdo interdisciplinar. Vem cá, isso aqui é muito importante, falei com vocês sobre isso. O conteúdo interdisciplinar, criminologia, penal, política criminal. Esses três temas, eles são trabalhados em todos os concursos. Se você pegar o edital do MPMG, lá tem interdisciplinaridade entre a criminologia, a política criminal e o direito penal. Então eu vou trabalhar isso com vocês, vou mostrar como é que eu estudo esse conteúdo arraigado das três disciplinas das ciências criminais com vocês. Então isso é muito importante, tá aí, ok? Escolas da criminologia sempre caem nos concursos. A clássica positivista, interacionista, a crítica à escola de Chicago. As vitimizações, as criminalizações, as prevenções, os modelos de reação ao crime e as expressões terminológicas. Pois bem, isso tudo será visto então nesse período de uma hora. Eu vou ver com vocês aqui, vejam, em uma hora eu vou trabalhar tudo. Ah, professor, mas não dá tempo, né? Pois é, aqui é um conteúdo revisional, é um conteúdo direto, é um conteúdo para você ativar aquilo que você precisa para a prova. Então, o que eu quero ver com vocês aqui nesse conteúdo de uma hora é todos aqueles insights, todos aqueles links, todas aquelas observações que sempre caem na prova. É você pegar aqui nessa uma hora o conteúdo revisional, é colocar madeira dentro aí para a gente pegar e ver tudo que pode cair, tudo que já caiu, como é que eles cobram para ativar a sua memória de curto prazo, para ativar a sua memória para fazer essa prova. Bacana, então? Então, olha lá, vamos voltar aqui. Primeiro, o conceito de criminologia, jogar lá, o conceito de criminologia. Vejam só, esse conceito é um conceito de Edwin Sutherland. E o que Sutherland trabalha no conceito de criminologia? Vamos lá então. Edwin Sutherland, esse aqui é o pensador, ele diz que a criminologia é uma ciência. Por ser ciência, ela é o quê? Por ser ciência, ela é autônoma. Então, a autonomia. A criminologia não é um apêndice do direito penal. Muita gente vai falar, ah, ela então é um apêndice do direito penal? Não, nada a ver. A criminologia não é um apêndice do direito penal. Ela é autônoma. Ela tem método próprio. Qual que é o método da criminologia, professor? O método da criminologia é o método empírico. O que é método empírico? É o método do estudo do caso concreto. Estudar o caso concreto. É o método empírico do estudo do caso concreto. Ele vai estudar lá no meio do povo, da criminalidade, do presídio, o surgimento do crime. Alguns também chamam isso de método indutivo. Indutivo. Mesma coisa. Então, método empírico, caso concreto e indutivo, que é diferente do método do direito penal, que é o método chamado de dedutivo, ou também chamado, que é diferente, método lógico abstrato. Abstrato, ok? Método lógico abstrato. Isso aqui não é o método da criminologia.
e também estuda o crime e o criminoso. Só que estas duas partes aqui, crime e criminoso, nós vamos ver com calma dentro das escolas da criminologia. Isso aí a gente vai ver mais à frente. Nesse primeiro slide, lembrar que é uma ciência, lembrar que tem método próprio. Bacana, então? Voltando lá para o slide. Controles sociais. Professor, o que são esses controles sociais da criminologia? A criminologia, ela trabalha com a ideia de controles sociais, que nada mais são esses controles sociais. Esses controles sociais são chamados controles de estigmatização. Então, estigmatização. E esses controles de estigmatização, de rotulação, alguns também chamam de rotulação, eu estou rotulando a pessoa, rotulação, ou etiquetamento. Etiquetamento. Olha lá, nós temos os controles informais, que são os controles não estatais, porque não estão pertencentes ao Estado, e os formais, que são, obviamente, os estatais. Então, nós temos os estatais e os não estatais. Ora, vem aqui comigo, só para a gente pegar isso aqui. Os controles sociais chamados de informais não estatais são aqueles controles que atuam na sociedade e que estigmatizam. E os controles sociais chamados de formais também são controles que atuam na sociedade e estigmatizam. Professor, como é que eu faço para pegar tudo que você fala? Você vai dar stop, vai dar pause, vai anotar. Aula de conteúdo revisional, atenção, aula de conteúdo revisional é para você pegar, dar pausa, anotar, escrever, voltar, lembrar, pegar o caderno, pegar o livro. Eu tenho um livro de criminologia aí, vou mostrar o final. Enfim, é para você ir pegando e anotando o máximo de informação no maior aqui espaço, no menor espaço de tempo, o máximo de informação. A ideia aqui é você ter o maior número de informações no menor espaço de tempo. Então é dar pausa, anotar, voltar, é assim que eu quero que vocês estudem. Então, pessoal, eu estou falando de controles sociais, estigmatização, formais e informais. Os informais são os não estatais, os formais são os estatais. E como é que eles estigmatizam? Vamos lá de novo. Como é que eles estigmatizam? Ora, a escola, como é que ela estigmatiza? A escola é o bullying. Aquelas pessoas que são discriminadas na escola sofrem bullying. Estigmatizadas na escola, o que acontece? Quando elas sofrem algum tipo de preconceito, de estigmatização, crianças que sofrem bullying na escola, o que nós temos aqui? Crianças que se transformam em verdadeiros monstros. Crianças que mais para frente vão e matam. Crianças que pegam aí uma arma de fogo, mata todo mundo e depois suicida. Então, em razão da estigmatização que elas sofrem lá atrás, elas então fazem esse tipo de barbaridade, essas barbáries que nós assistimos na televisão. Na igreja, quando nós temos padres, pastores que praticam pedofilia, como é que estigmatiza essa criança que sofreu isso? No futuro, antes abusada, no futuro abusadora. Família, vários e vários pais praticam crimes contra os filhos, estupro, usam os meninos para fazer tráfico de drogas. Como que essas crianças vão então ser rotuladas no futuro de traficantes, estupradores, porque elas estão etiquetadas dentro da família. A mídia também. A mídia, ela etiqueta muito. Por quê? Porque a mídia, quando ela diz que alguém é criminoso, ainda que não tenha sido condenado, a mídia praticamente condenou a pessoa. Ora, isso acontece demais. Quantas e quantas vezes a gente vê um certo político
ou uma certa pessoa que é colocada na mídia e depois ela é absolvida. Não interessa, a mídia já condenou, a mídia já colocou a pecha de bandida nela, a pecha de criminoso nela, a mídia quer o furo, a mídia quer o ibope. Então a mídia também estigmatiza. É um controle social, todos são, mas que vai estigmatizar aquela pessoa. Se ela no futuro for absolvida, não interessa, porque ela já foi estigmatizada. Então, controles de estigmatização. E os formais? Também. Essa daqui, inclusive, essa questão foi cobrada numa prova do MPMG. E muita gente errou esses controles estatais. Caiu já numa prova do MPMG. Então está aqui o selo do MPMG. Isso foi cobrado lá. Por quê? Perguntou-se, os controles sociais formais, eles estigmatizam? Os controles sociais formais, eles estigmatizam? Sim. Por quê? A polícia, quando ela prende alguém, ela está estigmatizando. O Ministério Público, quando acusa alguém, está estigmatizando. O juiz, quando condena alguém, está estigmatizando. Então não tem como. Esses controles de estigmatização, eles existem. Não tem como a gente ir contra isso. Muita gente fala, mas quer dizer então que a polícia não pode atuar, o promotor não pode atuar? Claro que pode, eles devem atuar. Só que eles devem saber que vão estigmatizar. Se atuarem de forma correta, estarão estigmatizando. Se atuarem de forma correta, estarão estigmatizando. Imagina se atuarem de forma incorreta. Então vem cá, aqui é só para mostrar. As pessoas vão estigmatizar sempre. Eu sou promotor do júri. Quando eu acuso alguém, falo que o cara é bandido ou criminoso ou qualquer coisa que o valha, chamo ele lá no júri de um homicídio, etc. Ora, os jurados vão olhar para mim e vão achar esse cara é um homicida mesmo, o promotor está falando que é. Então é muito complicado quando nós atuamos se a gente atua de forma excessiva. Por isso tem que ter um controle no atuar, um controle no acusar, um controle muito grande. Porque se eu não tiver, o que vai acontecer? Eu vou estar estigmatizando de forma incorreta. De forma correta eu já estou estigmatizando, acusando, ainda que ele seja bandido. Mas se de forma incorreta eu continuo estigmatizando, continuo atacando, ora, então não tem jeito, eu vou estigmatizar. Então, não fazer abuso de autoridade. Por isso nós temos hoje a lei de abuso de autoridade. Isso aqui caiu na prova do MPMG de que forma? Perguntaram, os controles sociais formais, eles estigmatizam? Muita gente falou, não, mas calma aí, eu vou ser promotor e eu vou estigmatizar? Quer dizer, então, que eu, como promotor de justiça, eu vou atuar estigmatizando? Sim, essa é a ideia, você estará estigmatizando. Pois bem, ainda que não queira. Professor, é mesmo, né? Tem pessoas que são condenadas por um crime e nunca mais perdem a pecha de criminoso. Sim, políticos, empresários, alguém que assassinou uma pessoa lá atrás, vira até filme de Netflix. Difícil. Já cumpriu pena, foi condenado e até hoje é estigmatizado. Então são controles de estigmatização. Criminologia cultural, bem interessante isso aqui. Olha lá, a criminologia cultural ela é vista em três temáticas, em três tônicas. Mídia, músicas e glamour do crime. A criminologia cultural é nada mais, nada menos do que a cultura ao crime. Cultura ao crime. A mídia cultua ao crime? Sim. A mídia adora falar sobre as fases de uma operação policial. E todo mundo ama saber quem vai ser preso, ama ver quem vai ser preso. É uma cultura ao crime. As músicas que mais vendem nos primeiros lugares aqui das paradas são músicas que envolvem o quê? O tráfico, que envolvem mulheres, envolve dinheiro. Por quê? Porque isso é o que vende. O glamour do crime, pessoas que andam lá armadas, com relógios, com dinheiro. Já viram que esse tipo de glamour é o que mais vende? Os meninos do tráfico, eles são vistos pela forma como eles andam? Então isso aqui, pessoal, nada mais é do que o quê?
A criminologia cultural, ela vem com uma cultura ao crime. Você adora ver filme do Pablo Escobar, Narcos, Poderoso Chefão, Billions, vários filmes e seriados que demonstram isso, mostram o cenário do crime. E por que que esses são os que estão sempre nos top 10? Porque tratam de coisas que a gente não vivencia. O ser humano gosta daquilo que está fora do seu convívio. Eu trabalho com um criminal há muitos anos, então para mim é indiferente. Para mim eu trabalho ali, já estou até cansado de combater o crime, porque é o dia inteiro, é muita coisa ruim, né? Mas eu tenho que fazer isso, é minha profissão. Agora, quem não está nisso, está lá em casa, vendo televisão, etc., acha maravilhoso, porque está falando de crime, está falando de coisas que ele não conhece, é o que mais choca. Ninguém vai assistir televisão, jornal, para ver, que legal, o contrato tal vendeu pouco, o contrato tal classificado, direito civil, divórcio, inventário, é crime. A criminologia cultural é a cultura ao crime. Eu coloquei esse slide aqui, ele é bem exemplificativo, para você ver o que é, então, a criminologia cultural. Tema muito importante que eu também trabalho no meu manual. Lembrando que aqui é só para a gente lembrar, não é para a gente conhecer. Muitos estão conhecendo pela primeira vez, eu sei disso, mas só com o que eu estou falando já dá para desenvolver a temática, vocês já estão entendendo. Porque criminologia, pessoal, vem cá comigo, criminologia é isso. Criminologia cultural, ninguém sabe o que é. Se eu não tivesse dado esses minutinhos sobre isso, eu não ia nem saber o que eu estava falando. Mas a criminologia cultural, agora você já sabe. Se falar de Narcos, Poderoso Chefão, Billions, filmes de Pablo Escobar, etc., você já está sabendo que é criminologia cultural. Porque a criminologia, pessoal, é conhecer. O desenvolver é você pegar um livro, aprofundar, você vai lembrar o tempo inteiro da criminologia, você vai ficar lembrando de mim quando eu estiver falando com você, você vai ficar lembrando quando estiver vendo um filme, vendo televisão, vendo uma fase da Operação Lava Jato e assim por diante. Já não existe mais a Lava Jato, né? Mas só aqui lembrando. Então a criminologia, ela fica na sua mente lá na frente. Você vai ver que com o tempo você vai se recordar da criminologia que eu estou falando. Essa é a ideia da criminologia, fazer você ficar apaixonado por ela, oxigenar as suas ideias. Esse é o ponto, essa é a tônica que eu quero que vocês tenham. Então, criminologia, pessoal, hoje pode ser que alguns estão tendo contato primeiro, mas depois vão falar, nossa, agora eu sei o que é isso, agora eu sei o que é aquilo. E com o tempo vão descobrindo isso daí. Ok? Então, para você saber a temática. Interdisciplinaridade. Isso é muito importante. Olha lá. O que é interdisciplinaridade? Essas três disciplinas, elas trabalham entre si. Sim. Aqui é muito fácil. A criminologia, ela faz o quê? Ela estuda os casos concretos e ela vê qual que é a melhor saída para cada um deles. Ela estuda os casos concretos. Ela vem ver as melhores saídas para cada um deles. Aquele que estuda merece a remissão da pena? Sim. Aquele que, enfim, confessa tem diminuição da pena? Sim. A criminologia vai estudando vários pontos da criminalidade e falando, bom, eu acho que aqui tinha que ter a remissão pela pena no estudo, no trabalho, tem que ter progressão de regime e assim vai. A política criminal, ela faz o quê? É uma filtragem dessas soluções que a criminologia apresenta. Ela faz uma filtragem, nada mais é do que o Congresso Nacional. Congresso Nacional fazendo lei penal. Nós sabemos que está lá no artigo 22.1 da Constituição Federal a produção de leis penais. Então, quem faz política criminal é o Congresso Nacional. E depois, quando eles escolhem uma solução, transforma-se em direito penal. A confissão ela é vista como atenuante, por exemplo. A remissão ela é aceita como diminuição de pena. A cada 3 dias, 1 dia remido de pena, se for trabalho. A cada 12 horas de estudo, 1 dia remido aí na LEP. Então, a interdisciplinaridade é isso. A criminologia estuda, a polícia criminal escolhe e o direito penal é a própria lei cristalizada. Isso cai, viu, pessoal?
Só que isso aqui que eu estou mostrando é o que você precisa saber. Muita gente não sabe nem como fazer essa comparação ou essa interdisciplinaridade. Essa é a ideia aí para vocês. Muito bem, seguindo, facetas do direito penal. Aqui remanescem algumas questões importantíssimas. Já caiu numa prova do MPMG isso aqui, olha. Eles perguntaram sobre o que é o populismo penal. O populismo penal nada mais é do que o direito penal simbólico, do pânico, emergencial ou inflacionário. O populismo penal, ele faz o quê? Ele visa atender os anseios sociais momentâneos. Essa é a ideia, olha lá. Momentâneos. Então, visa atender anseios sociais momentâneos. Isso aí, pessoal, é o populismo penal. Se alguém te perguntar o que é o populismo penal, professor, é quando eu crio tipos penais para atender anseios sociais momentâneos. Por exemplo, eu crio lá a lei dos crimes hediondos e coloco homicídio qualificado como hediondo. Furto, por exemplo, furto hoje é hediondo. Qual furto? O furto envolvendo explosão de caixa 24 horas. Coloco lá porte de arma de fogo como hediondo. Furto de semovente como hediondo, como furto qualificado. Vocês acham que isso vai mudar alguma coisa? Não vai. É um direito penal simbólico, do pânico, inflacionário, populismo penal, tudo a mesma coisa, emergencial, porque eu crio tipos penais para atender anseios sociais momentâneos. Para atender anseios sociais momentâneos. Coisas ali, atenção, coisas ali que foram criadas para atender um pedido de uma bancada qualquer no Congresso Nacional. Está tendo muito furto de semovente em fazenda, cria um tipo penal. Ah, está tendo muito furto disso aqui, cria tipo penal, coloca como hediondo, o golpe do Pix e assim por diante. Então, pessoal, isso tudo aqui que nós estamos vendo, olha só, tudo isso aqui é o tal populismo penal, olha lá. Atender anseios sociais momentâneos. Caiu isso na prova do MP. Para você dissertar sobre isso e conceituar e mostrar sinônimos dessas expressões. Tá aí. E dentro disso nós temos as chamadas feridas narcísicas do direito penal. Quais são as feridas narcísicas do direito penal? Ora, o direito penal, ele vem com algumas feridas, porque o direito penal ele sempre se viu como autossuficiente. É igual Narciso. Narciso admirava-se no lago, acabou afogando-se na própria beleza. Então, o direito penal, ele sempre se achou autossuficiente. Ah, eu não preciso da criminologia, eu não preciso do processo penal. E ele pensou, bom, os presídios são lugares de ressocialização. Não são. Errou. O direito penal sempre achou que lá no presídio as pessoas iam ressocializar. Não. Ele achou que a ressocialização ia ser alcançada. Não foi. Outro ponto que não foi resolvido. Outra ferida narcísica, o direito penal ele sendo adequado. Não. O direito penal ele não é adequado em muitas situações. Essas feridas narcísicas são interessantes porque o direito penal ele foi ferido de forma grave, de forma pesada, porque a criminologia mostrou, você não ressocializa, os presídios não são locais de ressocialização, você não consegue fazer com que as pessoas tenham uma pena adequada. As penas não são adequadas, tem penas muito elevadas, penas muito pequenas, então o direito penal está perdido. A criminologia feriu o direito penal. Por isso que muita gente não gosta da criminologia, que ela vem para meter a mão na ferida narcísica do direito penal.
porque ele sempre se achou autossuficiente, ele sempre achou que era aqui independente. Ele viu que ele precisa da interdisciplinaridade. Então aqui a ideia. Criminologia, então, vem como uma oxigenação do direito penal. Essa que é a ideia da criminologia, oxigenar o direito penal.